Você já deve ter percebido que nos últimos anos mudou a forma como compramos uma passagem aérea ou mesmo como chamamos um táxi. Essas novas ferramentas nos são fornecidas pelas chamadas startups, pequenas empresas em estágio inicial que em muito pouco tempo podem valer muito dinheiro. Para entender um pouco desse universo, assista agora a entrevista que eu fiz com Dadado Gonçalves, do Contra Criativos, especializados em design e tecnologia para essas empresas. Olá, meus amigos do mercado, estamos começando mais um Business Club, hoje com um assunto extremamente especial, para o qual convidei meu amigo Dadado Gonçalves. Dadado, obrigado por ter aceito o nosso convite, para a gente conversar sobre startups. É um assunto que é moda, digamos assim, no noticiário especializado. A gente tem visto os cadernos de economia, os cadernos que tratam de empreendimento, de negócios. A gente tem visto o jornalismo, de uma forma geral, tratar esse assunto, porque de fato é algo relevante. A gente tem visto exemplos e exemplos de pequenas empresas, geralmente ligadas à área de tecnologia, que surgem com uma boa ideia e de repente bombam e valem milhões, às vezes bilhões de dólares, dentro de um período de tempo não muito comum aos modelos de negócio que a gente tinha no passado. Para o nosso telespectador que ainda não teve o prazer de te conhecer, Dadado é um dos profissionais mais criativos com quem eu já tive o prazer de trabalhar. Hoje à frente do Contra Criativos, que também é um exemplo eloquente da nova economia criativa. Então me conta, Dadado, você que conhece um pouco desse assunto, me fala, vamos tentar conceituar um pouco antes. Me fala primeiro o que é que você entende por uma startup, para o nosso amigo que está em casa poder compreender. Ô Max, você já começou com a pergunta mais difícil, que é definir o que é uma startup, né? Porque antigamente era muito fácil você definir uma startup, que era uma empresa em um estágio inicial, e hoje em dia você tem uma série de outros conceitos que foram adicionados ao conceito de startup, e hoje temos muitos autores que definem de formas muito diferentes a startup, mas eu diria que é um negócio, um modelo de negócio inovador, de característica inovadora, que está no estágio inicial de nascimento de um projeto que tem uma extrema capacidade de se transformar em outras coisas, e ela tem uma característica, a startup tem uma característica muito forte que primeiro lança, depois a gente entende como é que vai ser. É como as pessoas diziam sobre a polícia do Rio, né? Atira primeiro, pergunta depois. Pergunta depois. Tá, mas assim, tem essa coisa do que você falou, que é uma característica realmente que se tem nas startups, que é de primeiro lança para ver depois o que acontece, e aí você vai fazendo algumas adequações. Mas na sua grande maioria, pelo menos as que eu já ouvi falar, as startups, que são essas empresas em estágio inicial, que acabam por acontecer, elas na grande maioria dos casos, elas são ligadas à área de tecnologia, certo? Tecnologia, geralmente. E aí deixa de ser só uma ferramenta para ser um estilo, não é? Do negócio. É porque se a gente for dar um exemplo, se eu disser que uma padaria nova ela é uma startup, acho que não, mas uma padaria que tem um serviço exclusivo online, por exemplo, que atende a um público exclusivo, tem um serviço que só ela está na ponta do negócio, então acho que ela pode ser considerada uma startup. Tá. Mas então me responde uma coisa, já que a gente vive num momento onde a grande maioria dos negócios se utiliza de ferramentas de tecnologia, dá para dizer que as empresas daqui para frente, as que nascerão daqui para frente, serão todas necessariamente startups? Olha, eu acredito que não. Eu acho que os negócios tradicionais, os grandes negócios, eles vão continuar sendo tradicionais. Eles vão se modernizar, eles vão modernizar os processos, mas em sua essência eles vão continuar tradicionais. Eu acho que a startup ela já nasce dentro de uma situação específica, que é uma situação de inovação. Então me dá um exemplo. Olha, Google, Facebook, Apple, todos foram startups em algum momento. Nasceram em um momento onde o mercado onde elas atuam não existia direito.
várias empresas de games também. Então, mas veja bem, essas empresas que no passado foram de startups, elas foram pequenininhas, certo? Começaram pequenininhas. Algumas delas cresceram muito rápido, né? Receberam investimento muito rápido. Então, startup é necessariamente empresa pequena, no seu início? Não necessariamente pequena. Tem startups que já começam com um aporte gigantesco, mas ela não necessariamente ela começa pequena ou grande, mas necessariamente ela começa inovadora. Ela tem que estar dentro de um modelo de negócio. Eu diria que ela precisa ser disruptiva em algum momento. Você diria que essa é a principal característica de startup? Assim, romper com o modelo, ou ser inovadora, ou oferecer uma solução que até então a gente não tinha? Assim, não como uma verdade absoluta, porque esse conceito pode mudar daqui a um tempo. As pessoas de ponta nessa área ainda estão estudando como toda coisa acontece, mas eu diria que já existe toda uma ciência envolvida, testes para você ver se a sua ideia ela é viável ou não, testes que os investidores usam para saber se vão investir, em qual estágio a sua empresa está. Então acredito que é isso. Você como profissional está de alguma forma envolvido com startups? Você está fazendo alguma coisa lá no Contra Criativo? O próprio Contra, ele nasceu já de uma necessidade que a gente tinha de dar andamento, realizar projetos que eu e meus amigos, a gente já tinha, mas que não necessariamente se encaixavam na área que eu estava, que é a área de publicidade. Então o Contra, a gente quando começou o Contra em 2010, ele não tinha muito essa cara de criar startups, começar com startups. Porém, a gente já tinha startups na nossa mão que a gente não sabia. Que era o próprio Contra. Na verdade, a gente tinha ideias de startups, que hoje algumas delas já estão sendo realizadas. A gente tem, por exemplo, o Rango, que é uma ferramenta que a gente criou ela para ser um site de delivery, um portal de delivery. Mas era um portal de delivery ligado exclusivamente à área de alimentação? Área de alimentação. E a gente, com o andar da carruagem, a gente viu que a gente deveria investir mais numa ferramenta para os próprios restaurantes usarem. A gente viu que tinha muitos portais de delivery, a gente começou a pesquisar e viu que essa área ela já estava tomada e de alguma forma ela não estava muito definida, a gente não sabia bem porquê, era meio morno. E aí a gente disse, não, que é uma das características do startup é a capacidade dela pivotar, como se chama no jargão da área, que é exatamente a capacidade que ela tem de mudar de direção, de mudar o foco do produto, ou mudar o produto totalmente, caso ela veja que seja necessário. Durante a sua vida? Durante a sua vida. Ela pode acontecer isso várias vezes. Isso aconteceu com o Rango? Isso vai depender da flexibilidade. Sim, o que eu ia dizer que era que o Rango, ele deixou de ser um portal de delivery e começou a se transformar numa ferramenta que permite que um restaurante, qualquer estabelecimento, crie o seu próprio cardápio. Então virou uma ferramenta de construção de um menu online e de delivery. A ideia original do Rango foi colocada de lado nesse momento? Não, a gente viu que a gente estava no dilema do ovo e da galinha. Tá. Quem vem primeiro, usuários ou as empresas? Uma coisa tem que atrair a outra. E a gente viu que a estratégia que estava sendo usada ali no momento, de criar um portal, precisa de visitação, precisa ter fluxo de tráfego. Isso não acontece no começo. Então a gente viu qual a melhor estratégia para a gente entrar. Vamos fazer com que o produto da gente ele sirva como um serviço que o próprio restaurante pode oferecer para o cliente dele. Empowering people to explore this gap is an excellent way to start a rich food e-commerce environment in Latin America and worldwide. It's just there hasn't been a simple way to do that. Now there is. Está funcionando, Dado? Está funcionando. A gente já está recebendo os cadastros dos restaurantes. Os restaurantes agora eles estão reservando os seus endereços. Eles podem entrar agora em rango.me/reserva e reservar o seu endereço no Rango. E os usuários também eles vão receber um convite quando o produto tiver sendo lançado. Então deixa eu ver se eu entendi. Essa startup chamada Rango, que foi desenvolvida pelo Contra Criativos, que por si também é uma startup, que tem o teu envolvimento direto. A gente está aqui no Gulliver Mar. Queria já aproveitar e agradecer a gentileza do Paulinho por ter nos recebido aqui, esse cafezinho bacana. Então o pessoal do Gulliver, por exemplo, pode
digitar lá o rango.me/reserva e o que vai acontecer a partir dele? Pode baixar um aplicativo que pode virar o seu menu? No momento, como a gente fez essa mudança de estratégia, essa ferramenta está finalizando a construção, mas o restaurante ele já pode reservar um endereço, porque qual é a estratégia? O restaurante vai poder divulgar o seu próprio site de delivery. Isso quer dizer que ele vai ter ou o endereço próprio, gullivermar.com.br, ou ele vai ter o endereço do Rango, gulliver.rango.me, e ele vai poder divulgar para os clientes dele sem necessariamente o cliente ter que achar o portal Rango.me para poder achar o Gulliver. A gente acredita que o cliente ele quer usar o serviço daquele restaurante especificamente. Essa pelo menos é a nossa aposta. Entendi. Uma das startups mais curiosas, ou as primeiras que eu ouvi falar, foram algumas relativas ao serviço de táxi. Né? Você vai em algumas cidades e você tem lá, eu até baixei um esses dias chamado Easy Taxi. Né? Você baixa lá no seu smartphone. Aí, o legal é que você consegue, nesse caso especificamente, você consegue saber onde é que o táxi está, quanto tempo... Inclusive tem uma iniciativa em Nova York agora que deu o maior bafafá com os Yellow Cabs, né? Que é os táxis amarelos. Porque esses caras era uma startup muito semelhante a que você disse, só que eles têm carros próprios. E você só precisa apertar um botão que o táxi vai chegar na mesma hora. Estava dando uma grande confusão. O pessoal dos Yellow Cabs conseguiu, inclusive, uma liminar na justiça para poder parar o serviço. Então tá o maior bafafá lá por conta disso. Foi até bom você ter lembrado. Tá, então, a minha pergunta era um pouco sobre isso. Rompendo com modelos de negócio que já... Exato. Você não acha que é uma coisa assim, inerente às startups, assim, facilitar a vida das pessoas e, portanto, mexer na estrutura que está lá? Né? Eu acredito, assim, que a gente passou uma fase onde existia uma veneração à marca. Então, nem sempre o produto era bom, mas a marca ela tinha uma força muito grande fazer com que a pessoa consumisse aquele produto ali sem necessariamente o produto ser bom. E eu acho que a gente está saindo dessa fase, está passando por uma fase onde as marcas precisam ser úteis. Então, as pessoas não querem pagar para usar as marcas. As pessoas querem pagar para serviços e produtos que facilitem a vida delas, que sejam úteis, que sejam legais, prazerosos de usar. Você vê que tudo que se fala hoje, qual é o grande problema do ambiente de trabalho com a internet, que é muito... coisas divertidas. Então a tecnologia ela leva a isso. Então isso tende a fazer com que as pessoas busquem coisas diferentes do que elas olhavam antes nas marcas. Elas querem utilidade, uso. A marca oferecendo uma ferramenta que facilita a vida dela, ou um produto que não cria uma necessidade, mas que cria uma solução para um problema que existe. Mas você não acha que as grandes marcas até certo ponto já estão descobrindo isso? Por exemplo, a Nike tem serviços interessantes para quem gosta de correr, para coisa do chip que o sujeito inclui no tênis. Sim, o Nike Plus, né? Pode ser considerado uma startup. O Walmart, que é uma das empresas mais tradicionalistas em relação a negócio, porque uma empresa grande ela precisa ter uma organização meio militar, né? Sim. O Walmart agora ele já começa a aderir à economia compartilhada, né? Ela já começa a trabalhar com sites de comparação de preços. Então você vê que não tem para onde correr. Antigamente ganhava dinheiro quem detinha a informação. Então a gravadora, o cara que é corretor de imóveis, tudo ele tinha aquilo ali guardado para ele vendia aquela informação. E hoje você precisa arrumar uma forma de ganhar dinheiro com o compartilhamento da informação. Então o cara... Uma das coisas que fizeram o mercado imobiliário mudar totalmente nos Estados Unidos, justamente um cara que criou um sitezinho para você comparar preços. Então aquela informação que antes ele detinha, acabou. As pessoas eu queria fazer um pequeno intervalo sobre isso, porque no próximo bloco eu quero te fazer umas perguntas sobre essa contraposição entre os negócios de verdade e os negócios virtuais. Ambos são de verdade, é só uma forma de explicar aquilo que é virtual e aquilo que não é. Não sai daí, a conversa com o Dadado está só começando, daqui a pouco a gente volta.